O verão de 76 corria quente e seco quando Tiago nasceu. Desde o princípio do século XX, que a cidade do Porto se habituara ao movimento cada vez mais rápido dos transportes e umas décadas mais tarde, com o desporto automóvel no circuito da Boa Vista. 100 anos depois, o público vibra com a perícia de um jovem portuense calmo, de sorriso franco e que desde sempre revelou uma grande determinação e vontade de vencer. Uma criança sempre muito calma, muito meiguinho, brincalhão ao mesmo tempo. Tinha as duas coisas, tanto era muito calminho, como também era menino para estar sempre a subir nas rochas, nas paredes, e já era o desporto que estava, porque ele sempre teve jeito para todos os desportos. E era muito atirado para a frente em algumas coisas. Noutros muito calmo e noutros muito corajoso. O miúdo muito ligado sempre aos pais, muito próximo e sempre muito interessado por tudo aquilo que se passava à sua volta. Portanto, foi um miúdo fácil de conduzir. Foi um filho bastante fácil de tratar. O primeiro desafio surge quando ingressa na escola. Eu fui para a França com os meus pais bem cedo, tinha cerca de 5 anos, mais ou menos, 4, 5 anos, e entrei logo na escola, ou seja, a primeira vez que fui à escola foi mesmo em França, e onde não falava a língua. Claro, com essa idade adaptamos muito mais facilmente, mas os primeiros instantes, os primeiros dias, imagino que devem ser complicados. Não me lembro bem de tudo, mas imagino que não deve ser simples. E um desafio desses, com uma idade destas, obviamente que deve formar um pouco o nosso estado de espírito, a nossa maneira de lidar com as pessoas, com as coisas, com os desafios, e talvez isso tenha um pouco motivado depois mais tarde a minha vontade de sempre novos desafios e novos challenges. Eu acho que faz parte da minha vida e talvez por causa dessa parte inicial, sim. Ele brincava com carrinhos, brincava à bola, sempre teve bicicletas. Depois a paixão dele era as motas. Não era propriamente o motor das motas, era a moto em si. Ele teve a primeira moto com 8 anos e lá trazíamos nós a moto de Paris num transportador para ele aproveitá-la aqui, porque aqui ele aproveitava melhor. E foi sempre a grande paixão da vida dele, foram as motas. Desde cedo, Tiago começa a dar sinais de um grande à vontade com os desportos motorizados, atividade que mantém ao longo de toda a sua adolescência. Eu sempre fui fã de esportes mais radicais, como o skate, como o surf, como o snowboard, ski. Sempre pratiquei muitos esportes. Mas depois precisava daquela adrenalina também do motor e da velocidade. E a motocross realmente dava-me essa liberdade, porque podia ir para qualquer sítio com a moto mais facilmente. Eu devo confessar-lhe que eu tenho medo das motas, porque entendo que é de facto um veículo perigoso e nunca fui um grande fã de motas. Mas, naturalmente, que fui aceitando, com mais ou menos dificuldade, esta paixão do Tiago e fui sendo, enfim, o apoio do Tiago na compra das motas, etc. Olha, fui dando das motas, sempre em função, naturalmente, de alguns objetivos que traçávamos, ele atingia e, naturalmente, que foi tendo algumas motas, até um determinado momento em que ele entendeu que a moto não era, de facto, o meio mais seguro para se mover e, sobretudo, em competição, pelo risco que comportava, e entendeu parar. Em França, era permitido conduzir automóvel aos 16 anos. Tiago aproveita a oportunidade e descobre outras formas de se divertir. O meu pai também esteve sempre ligado aos automóveis e uma grande paixão pelos carros e também, claro, transmitiu-me um pouco isso, mas só realmente mais tarde, bem mais tarde, aliás, já um pouco depois da adolescência, que comecei a ter aquele bichinho mesmo pela competição e pelos automóveis. Eu sempre estive muito ligado aos automóveis e com uma paixão pelos Porsches.
E muito cedo em França, liguei-me ao Clube Porsche de França, fui membro ativo deste clube e aproveitando os meus poucos tempos livres, fui naturalmente fazendo algumas provas. Fui com o meu pai algumas vezes, mais como espectador, né? e apoiante do meu pai, e um dia tive a oportunidade finalmente de experimentar esse carro pela primeira vez numa pista no sul de França, em Paul Ricard, a primeira vez. E foi aí que fui, entre aspas, descoberto por um piloto profissional que dava aulas aos amadores que estavam presentes e que vinha atrás de mim e viu umas trajetórias, pelos vistos, interessantes, boas. Depois veio falar connosco, veio comigo, andou comigo ao meu lado, eu andei ao lado dele, e as coisas foram começando assim, mais por uma brincadeira, nitidamente. Eu não conhecia nada do desporto, não conhecia nada de uma possível carreira, não sabia como é que era possível começar, como é que é possível trabalhar nessa área, mas o que é certo é que havia alguma coisa, algum talento inicial que se podia tentar desenvolver. Esse profissional, Luca Rosenberg, dizia-me que o Tiago tinha um dom, que não era fácil fazer o que ele fez, como evoluiu nesse dia, e por que não pô-lo a fazer uma corrida connosco. E eu pensei que aquilo era uma brincadeira. Disse, este homem não percebe nada, este rapaz tem que aprender. Não, mas não há problema nenhum, vai fazer uma corrida, eu assumo, se tu quiseres, os custos, porque ele tinha uma equipa profissional. E pronto, é assim que o Tiago começa. Faz uma corrida que espanta toda a gente. Eram corridas com profissionais misturados com gente de mandráveis, 2 campeonatos no mesmo campeonato. E o Tiago fez brilhantes resultados em termos gerais, quer do jeito de mandráveis, quer nos profissionais. E pronto, eu não resisti, naturalmente, fazendo aqui um challenge com ele. O Tiago, nessa altura, já estava a estudar na Suíça, a gestão hoteleira, e era em função dos resultados, portanto, aquilo que eu lhe diria. Quer dizer, isto é mais uma questão de o motivar-se. E fomos avançando assim, mas foi mais, nada estava programado, nada estava pensado, diremos, ainda nessa altura, para envergar para uma carreira nessa área. É assim, de uma forma descontraída, que o talento de Tiago vai dando nas vistas aos profissionais da área. J'ai rencontré Thiago la première fois en 1998. Nous participions au championnat de France F3 avec David Salens. On avait été champion cette année-là. Et lui, la même saison, débutait en F3 avec l'écurie Signature. On s'est côtoyés tout au long de la saison. Et naturellement, en fin de saison, on s'est rapprochés pour qu'il participe avec nous au championnat de France d'F3 en 1999. Il est resté chez nous 1999, 2000, 2001. Quando acabou o curso, normalmente ia tirar um ano sabático para ir passear pelo mundo, mochila às costas, e depois iria para os Estados Unidos, para Cornell. Mas depois surgiu esta possibilidade de ele fazer a Carrera Cup. O pai comprou-lhe o carro e nunca mais quis outra coisa. E é que depois ele ia evoluindo de carro para carro com a maior das facilidades. Eu estudei na Suíça gestão hoteleira e era uma escola que estava numa montanha, e por isso tínhamos sempre aquelas estradas de montanha, e é algo que eu até fazia isso mais naturalmente, por isso nem me chocou, nem me marcou muito, mas pelos vistos, quando eu me encontro com esses amigos hoje em dia, dizem todos que eu era o que subia mais rápido, era o que tinha mais jeito para subir, mas são coisas que eu nem reparava porque eu fazia aquilo mais naturalmente, e eu acho que nem fui na minha juventude, nunca fui muito arriscado, nunca fui muito daqueles malucos que eu considero malucos e que arriscam tanto na estrada. Claro que eu cometi algumas situações mais perigosas, não há dúvida, certeza que o fiz, mas nunca foi assim muito exagerado. Mas é verdade que os meus amigos notavam que eu tinha essa vontade, essa paixão e esse prazer pelos automóveis. E curiosamente, veja que esta experiência na Porsche, que o leva de imediato a passar à Fórmula 3, onde teve excelentes resultados, sempre em progressão, e 3 anos e meio depois, portanto, desta experiência, convidado para piloto Renault, que era a Renault formava pilotos para a Fórmula 1, Renault Driver Development, e o Tiago fez parte, foi convidado e fez parte desta formação.
Et on a travaillé ensemble de manière à lui permettre, au fur et à mesure de l'évolution de sa carrière sportive, de progresser de catégorie en catégorie, avec une double stratégie, à la fois une stratégie sportive que lui gérait et une stratégie économique aussi liée à ses partenaires. Et on a essayé de faire avancer les deux de front en parallèle, jusqu'à lui permettre, ce qui est quand même exceptionnel, d'arriver en Formule 1. Tiago Monteiro chega surpreendentemente à Fórmula 1. Piloto da Jordan Toyota, lança-se numa temporada em que soma 4 recordes, o título de Rookie do ano 2005 e conquista o terceiro lugar no pódio em Indianápolis durante o Grande Prémio dos Estados Unidos. No ano seguinte, defende as cores da Midland, mas dificuldades económicas da escuderia impedem a evolução de Tiago Monteiro naquela importante modalidade desportiva. 7 anos foram o suficiente para demonstrar o seu valor junto de marcas, fabricantes e investidoras. A participação de portugueses no grande circuito da Fórmula 1 tem sido modesta e iniciou-se na temporada de 1959 com Nisha Cabral, seguindo-se Pedro Matos Chaves em 91 e Pedro Lamy em 93. Dos 4, só Tiago pôde empunhar um troféu e abrir o champanhe num grande prémio. C'est vrai que le Portugal, comme d'autres petits pays, ont des fois justement des difficultés à se faire une place dans ces grandes compétitions internationales. Lui a réussi par son talent et par ses qualités humaines et par le soutien d'un certain nombre de partenaires portugais à se frayer un chemin pour aller là où tous les pilotes dans le monde entier rêvent d'être. Hein. Et il a coutume de dire, lui, souvent, ce qui est une anecdote entre nous qu'on partageait, c'est qu'il y a, je crois, moins de pilotes de Formule 1 que de cosmonautes qui sont allés dans l'espace. Et c'est vrai qu'il a réussi par tous ces ingrédients-là a accomplir um rêve, parce que je crois que pour tout pilote, arriver en Formule 1, c'est un rêve. Portanto, uma carreira atípica completamente. O Tiago não foi pensado para piloto profissional. Eu teria pensado, hipoteticamente, que ele fizesse comigo, teria muito gosto, algumas provas como agente de Mandreiber. E o que aconteceu foi que, de facto, eu perdi o controle da situação, mas não fiz do que apoiar e viver até agora momentos intensos, momentos fantásticos. Não foi o pai que ganhou, foi o filho, mas está bem. Naturalmente, sempre com grande apreensão, porque estas coisas comportam riscos, mas eu consigo gerir naturalmente e estou atrás do Tiago incondicionalmente, desde o primeiro dia até agora, e espero continuar. O meu pai é, como já falamos, é talvez a pessoa que me pôs nesta situação, que me transmitiu esta paixão e foi sempre o fã número 1, o meu maior apoio, a minha maior ajuda e o meu maior amigo também nisto tudo, não é? E por isso hoje em dia ele está envolvido sempre nas minhas decisões, na minha carreira, não está no dia a dia, diremos, no terreno como estava há uns anos, mas está ainda sempre bastante envolvido e preciso sempre da opinião dele e das ideias dele. E nos circuitos é mais como um amigo, está presente, está a apoiar, é um apaixonado também por isto tudo e ele vibra, claro, como eu ou mais, porque está de fora, mas é importante, muito importante para mim estar presente. A presença frequente de Edmar Monteiro junto do filho durante as provas
ajudam-no a perceber as grandes diferenças que ocorreram entre as duas gerações de pilotos. Os automóveis do meu tempo não têm muito a ver, já, automóveis de competição e os automóveis do dia-a-dia, não têm muito a ver com os automóveis que hoje vemos aí nas estradas e nos circuitos. Há aqui uma componente eletrónica que teve uma evolução fantástica, há muitas ajudas à pilotagem. No meu tempo os carros não tinham essas ajudas e eu considero que era bastante mais complicado de conduzir um carro em pista sem este tipo de ajudas, nomeadamente as ajudas eletrónicas. Os motores de explosão têm mais de um século, mas o aproveitamento da sua potência foi substancialmente melhorado com a existência de dispositivos eletrónicos muito sofisticados que gerem o funcionamento de todos os órgãos mecânicos de um veículo. Contudo, para além dos circuitos, existem outras alternativas para testar a perícia dos pilotos. Alors il n'y a pas de notion de danger ou de risque, donc c'est pas forcément la réalité, hein, mais en termes de technique de pilotage, c'est très très proche du réel, puisqu'on est dans l'inférieur au pourcent. Et puis ça nous permet aussi, nous, d'avoir un échange technique avec le pilote sur le comportement de la voiture, sur son pilotage, qui nous permettent de voir s'il ressent bien ce qui se passe dans la voiture, s'il sait appliquer ce qu'on lui demande, si donc le côté technique, approche technique, pour le pilote, ça nous permet de bien cerner ce qui se passe. Ouais, donc je préfère quand même comme on a fini. Ouais, en feeling, changement de direction, comportement, tout ça c'est mieux. Par contre c'est sûr que ça survit beaucoup plus quoi. Et alors tu sais le virage, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que Qualquer vibração, qualquer barulho que não seja normal, qualquer sensação estranha, tem que transmitir ao meu engenheiro para naqueles momentos onde ainda há tempo de fazer seja o que for, os mecânicos poderem agir antes da partida. Naquela, não sei se repararam, nós saímos das boxes, vamos à pista, passamos outra vez pelas boxes, e às vezes uma vez ou duas, e depois é que vamos parar na grelha. Porquê é que a gente faz isso? Que é para testar um pouco o carro. Nunca dá para ter uma certeza, porque os pneus ainda estão frios e não estamos naquele ritmo de corrida, mas dá para ter alguma sensação. Por exemplo, se a caixa, alguma coisa está mal na caixa, se algum pneu pode estar furado, o que acontece muito facilmente, pode ter algum, sei lá, tanta coisa que pode acontecer entre o momento onde os mecânicos deixam o carro e prepararam o carro, está tudo perfeito, de repente alguma coisa, lá está, é um desporto mecânico, tem uma parte, uma envolvência da mecânica muito grande e não se pode controlar tudo, por isso muita coisa pode acontecer. E essas voltas que a gente faz antes e a comunicação com o engenheiro é mesmo isso, é sentir se alguma coisa parece estar mal, porque é aquele último momento que temos algum tempo para tentar corrigir isso. As diferenças entre os pilotos são de centésimas ou de milésimas. E fazer estas diferenças é de facto extraordinário o esforço de um piloto e a qualidade do piloto que tem que vir ao de cima. Porque se o piloto não tem essa qualidade, e exatamente porque os carros são muito perfeitos, sofisticadíssimos, é o piloto que tem que fazer a diferença. E é aqui que se consegue avaliar um bom, um mau ou um piloto médio. C'est quelqu'un qui a su gérer sa carrière au travers des relations avec son équipe et qui a tout de suite été très très fort par rapport à ses adversaires dans la gestion des relations humaines, dans l'approche technique, donc je pense que de ce côté-là, il a appris très vite. Il a progressé sur le déficit qu'il avait d'expérience de course automobile, et ce qui fait que ça a été un pilote très très performant dans les plus hautes disciplines, aussi parce que c'est des disciplines qui demandent énormément de qualité humaine pour gérer une équipe. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus dur de gérer, pour le pilote, de gérer son équipe quand il y a 500 personnes dans l'équipe que quand il y en a 10. Et ça, c'était une des forces importantes de Thiago, que de savoir très bien évoluer au milieu d'équipes très importantes en termes de nom. Aussi le fait qu'il soit
très à l'aise dans toutes les langues, lui permettait, quelle que soit l'équipe, quel que soit l'environnement, de fonctionner parfaitement. Não, chegamos atrasados. Eu já que marquei, eu fui comunicar porque eles só vão às 7 horas, vamos 4, não é? E eles vão entregar o carro tudo e nós vamos lá para o aeroporto. Se eu tivesse conseguido fazer o check-in, para nós era 11 horas. É onde é? Estava no carro? Claro, é? Obrigado. Motivação, muita vontade de vencer, uma vontade de trabalhar, muita vontade de sacrifício. Eu acho que nunca abandonar, isso é em qualquer desporto há sempre muitos momentos duros e difíceis e provavelmente muita gente tem vontade de abandonar, basicamente, e achar que não vai ser possível, e isso é que realmente pode dividir os que conseguem e os que vão abandonar pelo caminho. Mas eu acho que em 12 anos de carreira vivi talvez 80% dos momentos de desporto difíceis e aqueles 20% fantásticos, mas são estes 20% que nos vão dar mais força para continuar, mais motivação, mais vontade e que nos levam sempre mais à frente. Correr em pista é, de certa forma, a tentativa de melhorar a cada volta a manobra feita quase sempre nos limites da estabilidade e da mecânica do veículo. Pode parecer fácil perante a tecnologia colocada ao dispor, com os numerosos engenheiros que cuidam do veículo e que afinam o seu trabalho com as indicações dos pilotos, a quem cabe conduzir a máquina como se fosse o seu próprio corpo. Para se poder andar àquela velocidade e fazer aqueles tempos, e como viram, a qualificação, estamos cerca de 10, 15 pilotos ali, muito próximos uns dos outros, num circuito que tem 4,5 km naquele caso. Como é que em 4,5 km e com carros diferentes há diferenças tão poucas, tão pequenas? Isso só porque estamos, cada piloto, profissional neste caso, a utilizar o carro nos seus limites máximos. E com a tecnologia, com tudo o que cada equipa vai desenvolvendo, claro que há umas melhores que outras, não é? Mas se o piloto estiver a guiar bem, consegue levar isso aos seus limites. E isso, para poder estar a pilotar nesses limites, arriscar nas travagens, arriscar nas curvas, etc., ou o carro faz parte de nós, é um prolongamento do nosso corpo, e por isso é que estamos muito bem sentados no carro, naquela baquet, estamos muito apertados, porque eu tenho que estar, realmente, tenho que fazer corpo com o carro. Tudo o que se passa no volante eu tenho que o sentir logo, nos pedais, no meu corpo, é tudo, sobretudo na bacia, qualquer movimento do carro, eu tenho que o sentir logo diretamente. E se eu não faço corpo com o carro, há sempre um delay, um atrasozinho nessa reação, e simplesmente, não é grave, mas simplesmente vai-se um pouco mais lento, porque a nossa reação às coisas não é tão rápida. Se eu fizer parte inteira do carro, quanto mais eu estiver à vontade com o carro e senti-lo, essa minha reação vai ser mais rápida e posso arriscar mais, e é tudo assim que se faz a diferença entre os mais rápidos e os mais lentos. Se o piloto e carro se unem na pista, a imagem exterior da dupla é conseguida quase sempre à custa de acordos comerciais. Os patrocinadores encontram nestas duplas a possibilidade de ganharem visibilidade e prestígio. Neste caso, este ano sobretudo, e um bocadinho ano passado, mas mais este ano, tive a oportunidade de também pôr um pouco dos meus gostos pessoais de cores, por exemplo, o amarelo não, o amarelo é uma cor que tinha que lá estar, é a base da SEAT, tinha que ser assim. Mas depois outras cores e o design têm muito de mim. Isso é a primeira vez, eu acho que acontece quase na minha carreira, é raríssimo acontecer, e por isso foi giro eu poder dar um input nessa decisão. Que normalmente o que é que podemos fazer? Basicamente é a decoração do nosso capacete, que é a coisa mais pessoal que um piloto tem. Isso sim, cada piloto faz o que quer, normalmente. Em casos muito raros não tem muita liberdade, mas é muito raro acontecer. Mas normalmente só nisso é que realmente o piloto pode dar alguma indicação, alguma decisão, e este ano também tive no carro.
Mas a união carro e piloto mantém-se para lá da pista. São muitas as atividades a que Tiago adere, umas vezes por motivos profissionais, outras por motivos humanitários, que não passam despercebidas pelos média. Dans ce cas présent ici à Estoril, c'est avec l'hôpital IPO qui s'occupe des enfants avec du cancer, différents cancers et à différents stades de la maladie. Donner un peu de joie et d'opportunité à des enfants qui n'ont pas eu la même chance que les autres et qui ont des maladies très compliquées. Tous les enfants qui sont venus et les parents. Par son talent, par le fait qu'il représente aujourd'hui ce que la Formule 1 recherchait, c'est-à-dire à la fois un bon pilote, mais aussi un pilote qui est, comme disent les anglo-saxons, marketable, c'est-à-dire qu'il peut à la fois faire de l'entertainment, être capable de divertir les sponsors, d'être médiatiquement un bon client pour les médias, donc il réunissait un peu tous les ingrédients pour aller jusqu'en Formule 1. We're here to give you a good time. Obviously, the idea here is that you have fun but in security. The weather came and helped us to give you a bit more fun, even. So it's gonna be interesting. I see a lot of faces that I know. Some of you have experience already, more or less, but you have experience. E depois temos a parte da relação pública, do contato com a imprensa, com os patrocinadores, com o público, com os fãs, que é uma parte tão importante quase como pilotar bem e como estar bem preparado fisicamente. Por isso isso tudo também se aprende, vai-se aprendendo durante a nossa carreira. Também há cursos para isso, para quem precise mais, mas são todos pontos que fazem um conjunto e isso tudo o público não vê, mas é a nossa vida do dia-a-dia. Ao fim e ao cabo, o tempo que a gente passa dentro do carro durante o ano será talvez 10%, 20% da nossa atividade profissional. O resto todo passa-se fora. E essa parte fora é o que eu acabei de explicar, estes pontos todos. Mas é verdade que o que é mais divertido é dentro do carro. Mas é o que passamos, ao fim e ao cabo, onde passamos menos tempo. Nos dias de qualificação, há que atender ainda ao público que quer experimentar as fortes emoções de um carro desportivo conduzido por um profissional. Normalmente, é uma experiência que não se esquece. Apesar de estarmos sentados num carro, muita gente não percebe o porquê da necessidade da preparação física. As pessoas têm que entender que nós, durante um fim de semana de corrida, perdemos 2 a 3 quilos pela transpiração, sobretudo, mas pelo esforço físico. As forças Gs que apanhamos no carro, tanto na travagem, cada travagem que eu faço são 100 a 120 kg de apoio, de pressão no travão. Isto tem uma força violentíssima nas pernas, nas ancas, nas costas. O volante, por acaso nestes carros agora no WTCC não é muito pesado, mas tem muito trabalho e por isso estamos sempre a manobrar e mesmo assim tem algum peso, não é tão pesado como um monolugar, onde aí chega aos 80 kg. E por isso temos de trabalhar muitas partes do corpo, mas também o pescoço, por causa das forças laterais, nas travagens também, e isso tudo faz um desgaste, um cansaço. As nossas pulsações são cerca de 160, 170 pulsações por minuto durante a corrida toda, ou seja, como se estivesse a correr quase um sprint, mas um sprint de 30, 40 minutos, e na Fórmula 1 um sprint de 1h30, 1h40. A família é uma parte muito importante na vida de Tiago. Porque ou estamos ao lado e lhe damos naturalmente um apoio incondicional nos bons e maus momentos, sobretudo nos maus momentos, porque é normalmente na família que o piloto se refugia nos momentos em que as coisas não estão a correr como esperava ou não estão a correr o melhor possível. Casado com Diana Pereira, modelo de profissão e praticante de automobilismo, o casal conheceu-se num evento desportivo.
e eu estava no todo-terreno e tivemos exatamente a mesma pessoa na altura a tratar da nossa parte desportiva, no fundo. E essa pessoa achou interessante, se calhar, juntar duas pessoas com quem ele trabalhava e se calhar também ajudar um bocadinho o Tiago em Portugal, que ele ainda não vivia em Portugal, não estava em Portugal, e era uma maneira de impulsionar um bocadinho o trabalho do Tiago. E fizeram um evento onde eu também estive presente e como eu também andava nos carros, era engraçado eu também estar presente no evento. E olha, ele deu uma volta comigo no autódromo e a partir daí não houve volta a dar. Fiquei agarrada a ele e aos carros mais ainda. Diana Pereira venceu o concurso Supermodel of the World quando tinha apenas 14 anos e assina de imediato um contrato com a agência norte-americana Ford. Fez testes fotográficos em Nova Iorque, entre outras atividades ligadas ao mundo da moda. Mas Diana fez questão de não abandonar os seus estudos e continuou a viver em Coimbra. Licenciou-se em História de Arte, não perdeu a beleza e tem sido participante em várias edições do Moda Lisboa, Portugal Fashion e a capa de várias revistas do setor. Não é fácil ter um namorado ou um marido que está sempre a viajar de um lado para o outro, não é? Que deixe a esposa em casa muitas vezes, se a esposa não puder acompanhar por qualquer razão. Não é qualquer uma que pode aceitar isso. E é preciso ter muita sorte na pessoa com quem nos juntamos. E tive essa sorte, não há dúvida. Acho que a Diana, a esse nível, tem sido fantástica. Nós realmente levamos mesmo isso, é mesmo uma vida de nómadas, andar para trás e para a frente e aproveitarmos enquanto os filhotes são pequeninos e conseguir viajar com eles também, porque nós tentamos sempre viajar aos 4. No fundo, quando casámos e quando a Mel nasceu, eu tive que optar, nós tinha que optar por tranquilizar um bocadinho para poder acompanhar o outro. E a opção foi minha, eu parei com o desporto automóvel porque estava grávida e porque tive a Mel e depois porque engravidei novamente do Noah, portanto há aqui um espaço de tempo que eu deixei de fazer corridas. A moda deixei de viajar, foi uma opção minha, deixei de trabalhar lá fora, mas também porque queria estar com os meus filhos, não queria estar sempre a viajar para trás e para a frente e tentamos adaptar, tentamos estar sempre em sintonia com as agendas um do outro para podermos acompanhar no máximo possível. A chegada dos nossos filhos foi obviamente teve um impacto forte nas nossas vidas, do dia a dia, mudou muita coisa, obviamente, mudou também não só no dia a dia, mas também, sobretudo, psicologicamente. Há quem diga que cada filho que temos faz-nos perder, sei lá, 2, 3 décimos por volta, uma coisa assim, aquelas frases que se utilizam de vez em quando. Eu acho que fui ao contrário disso, porque quando a minha filha nasceu, a corrida seguinte ganhei e por isso, antes pelo contrário, acho que deu-me ainda mais força e mais motivação. Em 2008, no Estoril, Tiago está no segundo lugar da grelha de partida da segunda corrida, a poucos milésimos de segundo do primeiro classificado Félix Porteiro. A luta pela chegada ao primeiro lugar será renhida entre todos ao longo das 12 voltas da prova. Mas logo na segunda volta, Tiago ultrapassa Porteiro perante os aplausos do público que festeja a chegada ao primeiro lugar do corredor português.
Daí em diante, Tiago vai aumentando a distância aos seus perseguidores, acabando com uma confortável margem de mais de 2 segundos relativamente ao segundo classificado, o francês Yvan Muller, também piloto da SEAT. O pai, junto dos engenheiros da marca, não escondia a grande alegria por mais uma vitória de Tiago. À chegada às boxes, a assistência aplaudia a vitória de Tiago, mas não era isso que ele mais procurava. E eu costumava dizer que queria ganhar porque queria ser o primeiro a acabar para ser o primeiro a voltar para casa. Mas não, eu acho que mudou no dia-a-dia a nossa responsabilidade, a nossa visão da vida, a nossa visão das coisas, a nossa visão da nossa profissão, as necessidades, etc, etc. Mas quando estou em pista, não penso nesses pormenores, não posso pensar nem na Diana, nem nos meus filhos, nem em mais ninguém, tenho que pensar só no que estou a fazer. E por isso, no momento da competição, acho que consigo separar as coisas. O que é certo é que mal acabo, estão logo presentes de novo. And Micheli's fight it out. Micheli's has always got to defend from Ivan Muller. Rob Huff's there. Alain Menu with the inside line as we thought. There's Christian Paulsen on the outside line of Alain Menu going through the first corner. It's still side by side with Mikel Nukia. Nukia's got the inside line inside of... A velocidade, a vontade de ganhar dos pilotos e das marcas, a virilidade, são ingredientes que criam no campeonato momentos de algum perigo. Contudo, isso não é visto com alarme pela família de Tiago Monteiro. Não me preocupo mesmo nada, não fico ansiosa, sou super relaxada. Posso estar à vontade numa corrida sem qualquer preocupação. Talvez porque conheça, não é? O carro em si tem imensa segurança, só se realmente acontecer uma tragédia é que pode acontecer alguma coisa de errado. E fico mais estressada apenas quando ele está ali a disputar por algum lugar e aí sim há uma ansiedade de querer ver o pódio e aí há uma ansiedade muito grande e isso é uma parte boa também das corridas, mas sou muito relax, não me estresso nada. A correr com a Porsche na Carrera Cup, eu ia todos os fins de semana com o meu marido e acompanhava-me-lo sempre. Só que eu normalmente ficava a fazer palavras cruzadas ou a entreter-me enquanto a corrida estava a acontecer e só depois ele chamava-me quando era a última volta, aí eu ia toda tranquila, ele já estava a acabar, já estava contente, já estava feliz, tinha acabado mais uma corrida. Com o passar do tempo e do assumir de outras responsabilidades, sempre em progressão, quer dizer que o Tiago sempre assumiu cada ano mais riscos. Há momentos em que eu tenho alguma dificuldade de gerir, sobretudo em campeonatos onde podem acontecer muitas coisas, onde muitas coisas são permitidas, nomeadamente neste Campeonato do Mundo da WTCC, é um campeonato viril, onde os carros são todos iguais e, portanto, para ganhar corridas é preciso o piloto bater-se com todas as forças e para se bater com todas as forças e bater nos colegas. Quer dizer. E estas coisas é que me preocupam, porque pode haver, naturalmente, uma situação complicada. E, portanto, tem alguma dificuldade em gerir duas fases. A primeira é o arranque, a segunda é quando o Tiago está na frente e que estão todos muito juntos, etc., porque estou sempre a pensar no toque, enfim, alguns provocados,
intencionalmente, outros porque são incidentes das corridas, e isso preocupa, como devem calcular, sou pai. Eles adoram-no ver correr, eles adoram. O Noah fica excitadíssimo com os automóveis, ele gosta imenso de carros e motas e skates, e ele é super desportivo e super arrisca tudo, não é? Como qualquer rapaz. Não, ela já é mais contida, apesar de gostar muito também de desporto e de coisas radicais, já pensa um bocadinho disso, antes de executar, pensa o que é que há de fazer. Ele já não, ele atira-se de cabeça se for preciso. E nas corridas eles adoram, gostam muito, têm um orgulho enorme no trabalho do Tiago e isso é muito bom. Inspirada pela maternidade, Diana escreveu mais um livro infantil sobre as aventuras de Tiaguinho, com ilustrações criadas pelo seu irmão Alexandre Pereira. As receitas obtidas com a venda dos livros servem para apoiar instituições de solidariedade social. Tiago e Diana formam uma família que deixa transparecer a calma, alguma irreverência, mas, sobretudo, responsabilidade. A ambos juntaram-se Mel e Noah, e os quatro vão construindo o seu caminho comum, procurando estar juntos o maior tempo possível. Em 2000, a Fundação do Desporto reconhece Tiago Monteiro como Desportista do Ano em resposta à carreira que vai construindo um pouco por todo o mundo. Em 2006, é convidado a aderir ao Fórum Económico Mundial e discursa na Conferência dos Young Global Leaders, experiência que não esqueceu. Tive a oportunidade de dar uma palestra num Fórum Económico em São Petersburgo, em 2005 ou 2006, se não estou em erro, onde estava o Presidente Bush, onde estava o Putin, onde estavam vários presidentes de empresas internacionais grandes, e que foi, direi, a palestra mais impressionante e mais difícil que eu tive que dar, porque estava a falar para pessoas, ou seja, um miúdo, entre aspas, de 20 e poucos anos, a falar para empresários de 40, 50 anos, 60 anos, com cargos altíssimos, e eu tive que falar um pouco da minha paixão, da minha profissão, da minha visão do mundo e do meu sonho. Qual seria o meu sonho? Bom, e falei durante uns 20 minutos sobre isso, e no final toda a gente se levanta a aplaudir. Uma sensação incrível, porque estamos ali a falar de uma coisa que para nós é importante, mas achamos que talvez não tenha interesse para este tipo de pessoas, e afinal eles adoraram ter uma visão um pouco talvez diferente, ou um pouco inovador, não, mas diferente do que eles estavam habituados. E então não só foi interessante a esse nível para mim, mas como também foi interessantíssimo ouvir o que cada um desses líderes tem a dizer, qual é a visão deles. E evoluímos como pessoa, evoluímos como cidadão, evoluímos a todos os níveis, evoluímos muito ouvindo pessoas dessas. Há coisas que pode-se pôr para o lado diretamente e outras coisas que se pode utilizar. No seu escritório, Tiago coleciona os troféus de uma carreira de sucesso que foi conquistando com talento, trabalho, mas também com o sacrifício das horas que não passa com a família, do exercício físico, das regras de alimentação e das horas de descanso que tem que cumprir.
Nos circuitos, a calma exterior de Tiago dá lugar à tensão, ao despique, à vontade de vencer.